Bom, estamos de volta, dando prosseguimento ao conteúdo anterior, ainda falando de ciclo trigonométrico. A gente viu na aula passada os ângulos, os valores do seno e cosseno dos principais ângulos de 0 até 360 graus, né? Mas dos principais, não de todos, né? Tá certo? Mas a gente dá para achar até demais. Mas olha só, qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é que às vezes a gente tem ângulos maiores que 360. Aí, como é que a gente vai achar o seno, o cosseno, a tangente desses ângulos, né? Então, digamos o seguinte, eu tenho aqui o ângulo que na primeira volta, digamos que aqui, né, na primeira volta, o valor dele é x, né? Então, até aqui, ó, eu tenho esse ângulo, tá certo? Né? Neste ponto aqui, né, cujo valor é x, digamos. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui é x, né? É o ângulo x. Ó, não esqueça que isso aqui foi contado a partir daqui da origem, né? E a gente fez isso aqui, né? Então, é o seguinte. Digamos que eu saiba o seno de x. Sei lá quanto é que dá o seno de x. Mas eu sei que se eu pegar aqui esse x novamente e der mais de uma volta, digamos aqui, ó, der uma volta inteira, dou uma volta inteira, observe, ó, estou dando uma volta inteira, perdoe aí se não está saindo direitinho, tá? Mas eu dou uma volta inteira, aí paro de novo exatamente aqui no x. Que ângulo é esse agora? Né? Ah, se eu der uma volta e parar no x, esse ângulo é fácil de ver. Esse ângulo vai ser, né? Eu vou querer calcular o seno desse ângulo também. Não vai ser o seno de 360 mais x. Perfeito? Aí, olha que interessante. Veja que, estando no mesmo local que x, quando eu for pegar tanto o seno quanto o cosseno, né? Ó, eu vou pegar a partir dele, aí o cosseno. Trago aqui para o eixo x, para achar o cosseno, né? O ângulo de 360 mais x, né? Aí mesma coisa aqui, ó. Aqui vai estar o cosseno, né? Perfeito? No mesmo local que está o seno de x, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, vai estar o seno de 360 mais x. Perfeito? E se eu fizer mais uma volta, não vai ser diferente, né? Mas assim como está o seno, também está o cosseno, né? Se eu for calcular o cosseno de x, se eu souber, eu também tenho que saber que vai dar exatamente o cosseno de 360 mais x. Tá certo? 360 mais x. Aí, ó, eu posso continuar, né? Eu posso continuar. Vou dar mais uma volta. Vou dar mais uma volta. Quando eu der mais uma volta, né? Ó, agora eu dei duas voltas, né? Ó, e parei no mesmo local. Então, o que é que eu vou ter? Eu ainda vou ter exatamente o seno de x, só que agora é o seno de duas voltas 720 graus mais x. Perfeito? Ó, o x é alguém, ó, não esqueça que o x é alguém sempre, né, do jeito que a gente está tomando, é alguém entre 0 e 360. Perfeito? Tá ok? Ó? Aí mesma coisa, ó, veja que não mudou nada para o cosseno, né? Ó? Veja que não mudou nada para o cosseno. Então, também é o cosseno de 720 mais x. E eu posso fazer isso indefinidamente, né? Eu posso ficar dando volta, tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário, né? Porque se eu virar para o outro lado, fizer no sentido anti-horário, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou voltar, vou tirar. Tirei uma volta.
Tá certo? Agora, ó, eu vou tirar a outra volta. Deixa eu ver se consegue tirar. Vamos tentar aqui, né? Vamos tentar ver se a gente consegue tirar a outra volta. Não, não consegue, né? Mas eu posso marcar e apagar, né? Vamos ver se eu consigo marcar e apagar. Tá certo? Aí, olha só. Agora, veja bem. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar isso aqui e voltar para cá para o zero, né? E vou fazer em verde agora, né? Eu vou fazer em verde, indo no sentido contrário. A gente foi no sentido horário. E quando a gente for no sentido contrário, como é que vai ser? Como é que vai ser se a gente for no sentido ao contrário? Né? Vai mudar alguma coisa? Claro que não, né? Ó, vou no sentido ao contrário. No sentido contrário é o do relógio, né? Que é o sentido chamado de anti-horário. Parando aqui no X, ó. Que ângulo é esse? Aí esse ângulo é esse aqui, ó. Este é o ângulo. Então, a igualdade continua a mesma, só que, ó, eu andei ó, esse pedaço aqui todinho para cá, né, ó. Se eu tivesse completado, seria o 360, né, ó. Perfeito? Só que andando no sentido anti-horário, não é 360, é menos 360. Perfeito? É menos 360. Mas eu não andei tudo isso. Então, como é que eu vou compensar isso para parar aqui no X? Somo com o X, né? Que é o 360, né? Ó, subindo X unidades. Então, é X menos 360. Mesma coisa para o cosseno. X menos 360. Quer dizer, que é o equivalente ao contrário. Perfeito? Continua sendo ainda o mesmo valor do seno de x e cosseno de x. Por quê? Porque eu ainda parei no x. E é assim que eu vou calcular todos os senos e cossenos de mais de uma volta. Eu vou ver onde ele para no primeiro quadrante. Mas como é que eu vou saber? Eu vou ter que ficar contando assim? Aí é que vai ter um jeito legal de fazer isso. Qual é o jeito legal de fazer isso? Observe aqui. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte exercício. Ainda falando de ciclo trigonométrico, né? Vamos fazer o seguinte exercício. Vamos fazer o seguinte exercício. Exemplo. Calcule o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos a seguir. Dois pontos, né? Quais são os ângulos que eu vou calcular? O seno, o cosseno e a tangente. Então vamos lá, letra A. Vamos lá. Então vamos ver qual é o que a gente vai calcular aqui para que as coisas deem bem certinho, né? Então vamos pegar assim. Vamos pegar primeiro esse que vai ser bem simples, né? Vamos calcular de 405 graus. Letra B. Letra B, 1.500. Letra C. Letra C. Vamos ver a letra C. Vamos lá, vamos pegar. R$ 2.190. Ó, então todos são ângulos de mais de uma volta. Aí como é que você faz o processo para achar o seno, o cosseno e a tangente deles? Aí você faz assim, solução. Letra A,
do 405. Aí você faz assim, ó, presta atenção. Você pega o 405 e divide por uma volta. O que significa isso? Significa que tu vai só ver quantas voltas foram dadas, né, ó, que é 360, e vai ver onde vai parar o ângulo, né, ó. Como assim? Vamos lá. Isso aqui vai dar 1, vai dar 360 e isso vai dar 45. Perfeito? Então o que aconteceu? O ângulo de 45, de 405, tu deu uma volta e parou no de 45. Né? É isso que significa aqui esse resto, ó, é 45 graus. É onde parou quando tu, a partir do zero, tu deu uma volta completa, 360, e andou mais 45 graus. Ah, então eu já sei, professor. Então, se eu quero calcular o seno de 405, isso é igual ao seno de 45 graus. Ó. Você olha aqui o resto. Ó. Esse resto é o que há de importante. Esse resto é o ângulo em uma volta. Perfeito? É um ângulo em uma volta, que esse a gente sabe calcular, né? Ó. O ângulo em uma volta a gente sabe. O seno de 45, a gente vai lá na tabelinha e vê que vai dar raiz de 2 sobre 2. Pronto. Quero também o cosseno. Então, o cosseno de 405, mesma coisa. É igual ao cosseno de 45 graus. Que a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. E quer também a tangente? Então, a tangente de 405 graus, né? Tudo graus. É como a tangente de 45 graus, então é 1. Perfeito? Então, assim você calculou todos da letra A. Tá ok? Então, essa é a ideia para resolver. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para fazer a letra B agora. Vamos fazer a letra B agora. A ideia é exatamente a mesma, né? Não mudamos nada. A ideia é exatamente a mesma. Então, vamos lá. Então, letra B. O nosso ângulo agora é 1.500 graus, né? O nosso ângulo é 1.500 graus. Tá certo? Aí, como é que eu vou fazer? Aí, eu vou pegar o 1.500 e dividir por 360 e vamos ver o que vai dar, né? Dividindo 1.500 por 360, 5 vai passar, então talvez seja 4, vamos ver? 4 vezes nada, 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 3, 2, 2, 14. Ah, então deu 60. 60 graus. Ah, professor, então sei. O seno de 1.500 é sempre o resto, hein? É a mesma coisa que o seno de 60 graus. Por quê? Deu 4 voltas, ó, deu 4 voltas e parou no 60. Perfeito? Porque 4 voltas é 1.440, né? Aí tá lá no 360 de novo, aí subiu mais 60 graus. Ah, professor, então já foi, né? Então isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Tá ok? Cosseno de 1.500. Então é o cosseno de 60, que a gente sabe lá na tabelinha, meio. E a tangente de 1.500. Aí lembra que a gente definiu tangente? É seno dividido por cosseno. Quando dividir esse por esse, vai cancelar o 2 com 2, vai dar raiz de 3 sobre 1. Então isso aqui é como a tangente de 60 graus, né? Ó, então dividindo aqui vai dar raiz quadrada de 3. É só olhar na tabelinha ou dividir raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Tá certo? Então é isso. Ok? É isso. É isso que a gente tem, né? Então vamos continuar. Vamos fazer a letra C agora. Então vamos lá. Vamos para a letra C. A letra C é 2.190. Tá certo? Então é letra C. 2.190 graus. O processo é o mesmo. Já vou fazer aqui logo, ó. Dividido por 360. Dá 7, 6, 6 vezes 6, 36. Será que dá 6? Vamos lá. 6 vezes nada. 6 vezes 36 vai 3. 6 vezes 3, 18, 21. Perfeito. Deu, ó. Deu 30 aqui, né? Ó. 30 graus. Pronto. Então eu já sei. Então, olha só. O seno
de 2190, é igual ao seno de 30. Então é meio. Tá certo? O cosseno de 2190 é igual ao cosseno de 30 graus, olha aí. Então é raiz de 3 sobre 2, tá certo? E a tangente é 1 dividido pelo outro. A tangente de 2190 é só dividir um pelo outro. Mas se você quiser, ó, vai na tabelinha. É como a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Perfeito? Então a gente fez tudinho, achou tudo e é assim que faz, né? Dessa forma, não tem outra. Tá bom? Tá ok? Então é isso. Não, aqui eu esqueci de fazer uma coisa importante. Lembra do polinômio? Lembra do polinômio? Que quando a gente multiplica, aí vem para cá menos, né? Então aqui não pode ser diferente. Quando a gente multiplica, vem para cá menos, né? Vem para cá sempre com sinal trocado. Aqui vai dar positivo, sinal trocado. Por que isso é importante? Porque pode ser ter ângulo negativo, né? Aí, imagina que você tenha um ângulo negativo. Né? Aí, digamos que você tenha menos, sei lá, menos 750. Aí como é que tu vai fazer? Tu vai ter que dividir, né? Tu vai pegar menos 750 dividido por 360, né? Aí vai dar o quê? Vai dar 2 dá 720. Não dá. Então dá menos 2 dá menos 720. Aí vai mais 720. Aí vai dar negativo. Não quero que dê negativo, quero que dê positivo. Então vai dar menos 3. Menos com menos, mais menos. Vem para cá, mais. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Não, então isso aqui vai dar... Aí vai ter que fazer a continha. Vai dar 0. 8 menos 5, 3. Então é como 330 graus, né? Aí eu vou lá no meu... No que a gente achou, né? De 0 a 330. Então, ó, o seno de menos 750 é como o seno de 330. E é assim que tu vai fazer. Perfeito? Né? O cosseno de menos 750 é como o cosseno de 330, né? Aí com o seno e cosseno tu acha a tangente. Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Perfeito? Sem nenhuma dificuldade, tá ok? Então é isso. Tá? Deixa eu apagar aqui. Né? Então aqui é só para dar ideia, né? Então vamos continuar, tá? Agora eu quero falar uma propriedade que é interessante aqui do seno e do cosseno, né? Uma propriedade que eu acho que é muito interessante, né? Então vamos lá, vamos só copiar aqui o ciclo trigonométrico. A gente vai continuar falando de ciclo trigonométrico. Ctrl V. Tá aqui. Tá, então vamos lá de novo tentar desenhar. Vamos ver se a gente consegue desenhar, né? Vamos ver se não trava, né? Ó, já tá travado, né? Agora tem que esperar um pouco aí, né? Vamos esperar, né? Então, qual é o objetivo? E a gente ver métodos práticos para a gente conseguir calcular senos e cossenos. Por enquanto, ainda é isso, tem a propriedade. Tá certo? Então é a propriedade. Então vamos lá ver o que a gente consegue fazer, né? Vamos ver se já liberou aqui para a gente fazer, né? Ainda não, né? Ainda não. Tá? Mas a ideia é a seguinte, ó. Poxa, eu não consigo desenhar um ciclo. Eu vou copiar esse aqui, então, já que eu não consigo desenhar. Vou copiar esse. Deixa eu ver se copiou a coisa certa. Já vai fazer, pronto. Vamos diminuir aqui o tamanho, né? Vamos diminuir aqui a linha e fazer o ciclo. Tá aqui o ciclo, né? Então vamos tirar agora isso aqui. Pronto, vamos fazer o x e o y. Antes vamos colocar num local melhor, para que fique bem direitinho, né?
para que fique bem direitinho. Vamos colocar aqui no local que fique... Pronto. Agora tá, vamos fazer o eixo X e o eixo Y. Eixo X e o eixo Y. Aqui, ó, eu não vou colocar os ângulos, porque eu quero ver uma propriedade, tá certo? Então, eu vou colocar apenas como eixo X e como eixo Y. Como está sendo dito ali, ó, isso aqui é o nosso ciclo trigonométrico, né? Aqui é o X e aqui é o Y, né? Este ponto aqui, ó, a gente sabe que é o zero, que coincide com 360 graus, perfeito? Esse aqui é o 180, né? Então, vou colocar esses dois. Por quê? Porque eu quero fazer o seguinte, ó. Vamos pegar um ângulo qualquer aqui. Pegue um ângulo qualquer aqui, ó. Não importa qual é o ângulo. Opa! Vou fazer mais fininho. Vamos pegar um ângulo qualquer aqui, ó. Vamos pegar este ângulo aqui. Perfeito? Então, tenho esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de X. Tá certo? O que é que eu sei? Eu sei que se eu quiser o seno dele, é só eu pegar aqui, né, ó, e trazer para o eixo Y, né? É só eu pegar aqui e trazer a extremidade paralela ao X, né, para o eixo Y, né? Aí o segmento aqui da origem, até este ponto aqui, né, ó, exatamente isso aqui, né, ó, isso aqui é exatamente o nosso seno de X. Perfeito? E esse outro segmento aqui, ó, daqui até aqui, quando eu trago ele para cá, ó, aí eu acho aqui, ó, aí este segmento aqui, que vai daqui da origem, este segmento que vai daqui da origem até aqui, a gente já falou que é o cosseno de x, perfeito? Agora, olha que interessante, tá? Pega o simétrico desse. Como assim o simétrico, professor? Lembra que eu falei que para cá, se a gente andar para cá, a gente anda no sentido positivo. Se a gente andar para cá, como eu já disse antes, a gente anda no sentido negativo. Perfeito? Então, pega a mesma abertura, né? A mesma abertura aqui, o X. Então, vou esticar aqui o azul, né? Vou só esticar o azul. Para pegar a mesma abertura, é só esticar o azul. Quando o azul estica, né? Quando o azul não estica, a gente faz de novo. A partir do azul, né? Ó, tem um problema aqui, tem que ser aqui, né? Tá, agora sim, a partir do azul. Só estiquei o azul. Só estiquei o azul. Então aí, ó, eu consegui esse outro ângulo aqui, né? Ó. Como esses dois segmentos são iguais, do azul aí, ó, esses dois pedaços que eu fiz, né? Ó, são exatamente o mesmo. Como é exatamente o mesmo, né? O segmento daqui, ó, do eixo X para cima, né? Ó, e esse é do mesmo tamanho, então esses arcos aqui são do mesmo tamanho, né? Ó, então, quando eu traçar esse arco aqui, ó, caramba. Quando eu traçar este arco aqui, ó, pegar aqui esse ângulo, né? Ó, perfeito? Essa abertura aqui, né? Ó, essa abertura aqui, ó, é igual a essa outra aqui, né? Ó, exatamente a mesma, né? Ó, perfeito? Então, se aqui é x, como eu estou andando no sentido negativo, ó, esse aqui é o menos. Esse cara aqui, ó, é exatamente o menos x. Esse ângulo aí, ó, é o menos x.
vindo no sentido anti-horário. O que é que eu observo com isso? Ei, professor, eu observei uma coisa interessantíssima aí agora. Que foi o quê? Desse jeito, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Você conseguiu observar isso? Você conseguiu observar isso? Se você tiver alguma dúvida, você entra em contato e a gente esclarece, tá bom? Mas o que a gente tem aqui é exatamente isso. O cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Por quê? Porque ambos são exatamente aqui, ó. Ambos são exatamente aqui, ó. É o mesmo cosseno, ó. A distância da origem até esse ponto, né? O que está aqui na chave. Perfeito? Agora, olha o que acontece com o seno. Aí eu tenho aqui o seno, né? Tá aqui o seno, né? Tá aqui o seno, daqui para cá, né? Agora, olha só, vou pegar o seguinte, ó. Qual é o seno desse ângulo? Então eu tenho que projetar aqui para o eixo Y, não é isso? Então vou fazer isso, ó. Como é que eu vou fazer essa projeção? Vou pegar o mesmo segmento. Então, ó, vou projetar agora, né? Vou projetar aqui, ó. Você vê o seguinte, o que aconteceu? Como a abertura aqui é a mesma, esse segmento, ó, é exatamente igual a esse, só que tem um detalhe, tá certo? O valor que eu tinha aqui, ó, não é o mesmo que eu tenho aqui, ó. Este valor aqui, ó, se eu for olhar quem é ele, deixa eu fazer aqui quem é ele para você ver. Ó, esse segmento aqui, ó, daqui até aqui, ele é o mesmo tamanho do segmento aqui para cima, do seno de x, ó. Só que ele está para baixo, então ele é negativo. Então, se esse valor aqui é o seno de x, esse valor aqui, ó, é o menos. Esse valor aqui, ó, é o menos seno de x. Por quê? Porque ele está para baixo. Qual é a sua conclusão? Ah, professor, então concluí uma coisa interessante. Concluí que o seno de menos x, ó, porque o ângulo é menos x, ó, é o mesmo que menos o seno do x, como se o x não tivesse sinal, ó. Tá certo? Então, se você for calcular assim, ó, o cosseno de menos 45 é igual ao cosseno de 45, mas o seno de menos 45 não é igual. O seno de menos 45 é menos o seno de 45, troca o sinal. Enquanto que no cosseno conserva, né, o do ângulo e do simétrico dele, no seno, tem que inverter o sinal do simétrico para o seno original sem o sinal, perfeito? Tem sempre que inverter o sinal, tá ok? Então, isso é algo importante, né? Ó. Aí, o que é que você tem aqui? Ó? Olha o exemplo. Então, ó, o seno de menos 45 graus é fácil achar. Ó. Pelo que diz aqui, ó, é menos o seno de 45. Como eu já sei o seno de 45, então vai dar menos raiz de 2 sobre 2, porque o seno de 45 é raiz sobre 2. Já com cosseno, é bem mais interessante. O cosseno de menos de 45 é igual ao cosseno de 45, é o que diz ali, ó. Então, aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Então, é isso daí, ó, que a gente tem. Perfeito? Tá ok? Aí, ó, eu vou definir uma coisa sobre funções aqui no meio dessa aula, que vai ser no próximo slide. O que eu vou definir sobre funções, né? Ó? Então, vou até colocar o título aqui, ó. Para funções. Né? É uma definição de função, que é a definição de função par e função ímpar. Tá certo? Função par e função ímpar, né? A definição que a gente vai ver é essa aqui agora, né? Ok? Então vamos lá. O que é uma função par? Dois pontos. Então vou escrever aqui, ó. Seja f uma função. Dois pontos. Então tá. Então f é uma função. Aí função par. A função f
é dita par, né? Vírgula, quando a imagem do f de menos x coincide com a do f de x, tá certo? Função ímpar. A função f é dita ímpar quando f de menos x coincide com menos f de x. Então não coincide, né? É o simétrico do f de x. Tá certo? Assim que é função par e função ímpar, né? Vamos aos exemplos? Vamos aos exemplos de função par e função ímpar? Então vamos ao exemplo de função par e função ímpar. Exemplo. Verifique se as funções a seguir são pares ou ímpares. Letra A, f de x igual a x ao quadrado. Letra B, f de x, vou chamar de g, g de x igual a x ao cubo. Letra C, f de x, f não, vou chamar de y. Melhor, h de x é igual ao cosseno de x. D, p de x igual a seno de x. E letra E, é y igual a x mais 1. Perfeito? Então vamos lá. Então vamos provar, né? Vamos verificar quem é par e quem é ímpar. Aí vamos lá, solução. Letra A. Bom, a gente sabe que o domínio e o contradomínio, quando a gente não coloca, né? Eu já falei, eu estou pensando que é todos os reais, tá certo? Então, veja bem. Então, eu tenho que verificar se acontece o que eu disse aqui, né? Se acontece o primeiro caso ou se acontece aqui o segundo. O que acontecer é a natureza da função, né? Então, eu vou calcular o f de menos x para o primeiro caso. Eu sei que a função f de x é x ao quadrado. Então, vamos calcular. Quem é o f de menos x? Pelo que a função faz, ela pega o cara que está dentro da função e eleva ao quadrado. Quem está dentro da função aqui é o menos x. Aí eu tenho que elevar ao quadrado, né? É isso que a função faz, ó. Pega o cara que está lá no parêntese e eleva ao quadrado. Foi o que eu fiz. Só que menos x ao quadrado, a gente sabe que é x ao quadrado. Mas x ao quadrado é f de x. Conclusão. A função é par. Para todo x real, né? Isso acontece. Então, a função é par. Perfeito? Entendido a ideia? Então, a função x ao quadrado é par. Tá ok? Então, vamos para o próximo. Então, vamos para o próximo. Então, vamos copiar isso aqui, né? E vamos levar lá para outra página. Tá certo? Tá ok? Então, eu vou o seguinte. Eu vou continuar aqui. Agora a letra B, né? Tá certo? Então, letra B. Letra B é g de x igual a
x ao cubo. Então, continua a solução, né? Tá certo? Então, o que é que a gente vai calcular? Calcular o g de menos x. Ah, então isso aqui, ó, exatamente como antes. O que a g faz com o cara que está aqui dentro dela? Eleva ao cubo. Como o cara que está dentro dela é o menos x, então vai o menos x ao cubo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. X ao cubo é x ao cubo. Ora, o menos continua. X ao cubo, ó, é o g de x. Aí o que aconteceu? Não. Quando você calculou o g de menos x, ó, o menos saiu lá de dentro, né? Ó. Então, ó, olhando aqui na nossa definição, isso é a definição de função ímpar aqui embaixo, né? Quando o menos sai, a função é ímpar. Então, conclusão, a função é ímpar. Então, a função x ao cubo é ímpar. Tá certo? Vamos ver a letra C. A letra C é h de x o cosseno. Então, h de x igual ao cosseno de x. Aí eu tenho que calcular o h de menos x. Por definição, ó, o que está no h, ó, a função calcula o cosseno dele, né? Ó, o x, então cosseno x. Então, menos x, cosseno de menos x. Aí eu vou lá na propriedade que eu vi aqui do cosseno, né? Ó. A propriedade fala o seguinte, que o cosseno de menos x é a mesma coisa que o cosseno de x. Tá certo? Então, eu vou usar isso aqui, ó. Isso aqui, então, é igual ao cosseno de x. Mas isso, na verdade, é o próprio h de x, né? Ó. O cosseno de x é o h de x. Isso aqui é igual a isso aqui. Conclusão. A função é par. A função cosseno é uma função par. Perfeito? Aí, letra D. É P de x, acho que é P, né? Igual ao seno de x. Deixa eu só confirmar aqui. É, ó, P de x igual ao seno de x. Aí, vamos lá. Então, vamos calcular o P de menos x. Então, vai ser o seno de menos x, né? Ó. Só que eu voltando lá na propriedade, eu sei que o seno de menos x é menos o seno de x, ó. Foi o que a gente viu lá na propriedade. Então, isso aqui é igual a menos o seno de x. Então, é menos... O seno de x quem é? É o P de x, então é menos P de x. Ó, aí é como se tivesse saído menos, né? Ó. Conclusão, a função é função ímpar. Ou seja, a função cosseno a gente já viu que é par e a função seno é ímpar. Agora, você observou que quando é um monômio, né? Se o expoente for par, a função vai ser par. Se o expoente for ímpar, a função vai ser ímpar, se for um monômio, né? Tá certo? Como é o caso do x ao quadrado e do x ao cubo, né? Se o expoente do monômio for ímpar, então a função é ímpar. Se o expoente do monômio for par, então a função é par. Tá ok? Então, agora vamos olhar para a última, né? Para a última, né? Então, vamos olhar aqui para a última. Então, vamos olhar aqui para essa última, né? Então, aqui continua a solução, né? Ok? Então, vamos lá, solução. Resolvemos aí, né? Então, vamos aqui. Qual é a última? Y, letra E, y igual a x mais 1. Então, letra E, y igual a x mais 1. Olha só. Veja que em todos os casos aqui, a gente sempre provou para um x qualquer. A gente tem até que colocar isso aqui, ó, né? A vírgula para todo x. Não deu para colocar ali, eu vou colocar na outra linha, né? Ó. Então, isso aqui ocorre, né? Ó, para todo x, vou colocar bem aqui embaixo, para todo x pertencente aos reais, né? Ó. Aqui a mesma coisa, vírgula, para todo x pertencente aos reais, que é o domínio. Tem que ser para todo x no domínio. Para todo x pertencente ao domínio, tá certo? Bom, para provar que é, tem que ser para todos. Para provar que não é, é muito mais fácil. É só a gente pegar um exemplo onde esse negócio não ocorre, né? Por exemplo, né, quem é o y de menos 1? Vai ser menos 1 mais 1, que é 0. Quem é o y de 1? É 1 mais 1, que é 2. Você pode dizer que o y de menos 1 é menos y de 1?
Não pode, porque o y de 1 é 2, né? Então, daria menos 2, né? O y de menos 1, e no entanto, a gente sabe que o y de menos 1 é 0. Então, isso aqui, ó, é diferente, né? Então, a gente achou um caso onde não ocorre. É claro que não tem só esse, tem vários casos. Então, temos um caso onde a imagem do simétrico não tem nada a ver com a imagem do normal. Se aqui deu menos 2, aqui teria que ter dado 2 ou menos 2 mesmo, tanto faz, aí para ser par ou ímpar, né? Se tivesse dado 0, teria que ter dado 0 para ser par ou ímpar. Como não ocorreu, tá certo? Então você encontrou um exemplo onde não ocorre a definição de função par e função ímpar, né? Que foi para o menos 1 e o 1 da função y igual a x mais 1. Portanto, esta função não é par e nem ímpar. Tá certo? Essa função não é uma coisa nem outra. Perfeito? Então é isso aí, colegas. Isso eu queria falar nessa aula, né? Então não esqueçam que na próxima aula a gente já vai entrar em funções trigonométricas, perfeito? Então até lá.